Bikers, sejam todos bem-vindos ao episódio número 14. Hoje nós teremos aqui o César, da Hair Bike, o cabelo. E antes disso aí, eu gostaria de fazer um agradecimento aos nossos apoiadores, a Barisul Academia, a Equipe Center, Funilaria e Pintura Automotiva e também o Cachorrão. Pega o teu capacete aí que a gente já vai começar o nosso próximo episódio. César, cara, quanto tempo nós já estamos conversando para começar esse episódio aí contigo, cara, hein? Demorou, né, César? Tá difícil me conquistar, né? Tava difícil te conquistar, cara. É verdade. Tá. Mas, César, conta para nós aí primeiro uma curiosidade, cara. Por que cabelo, cara? Pois é, cabelo. Minha história vem, o apelido vem do ramo da bike, né? Ah, vem do ramo da bike, Vem do não é ramo de da antes. bike, né? Já começa o apelido dentro do meio da bike. Eu tinha uma longa cabeleira, né? Uma longa cabeleira. Durante 9 anos eu fiquei usando cabelos longos. Uhum. E quando eu caí pro ramo da bike, na verdade eu comecei no atacado, né? De peças, de partes. De bike? Bike parts, né? E o meu chefe, o dono da empresa ao qual eu representava, como eu tinha cabelo longo, ele começou a me chamar de cabeludo, e não cabelo. O cabeludo. E até, por incrível que pareça, começou nos documentos internos da empresa, lá nos pedidos que eu tirava, em vez de ficar César, estava lá cabeludo. Olha só, cara. Então começou a ficar já quase que um nome próprio, né? E o meu nome próprio ficou meio que esquecido. Hoje até eu tenho uma dificuldade de me identificar como César, né? Quando alguém me chama de César, assim, eu fico... Hã? A galera, na maioria, te chama de cabelo. Na maioria, sim. Na maioria de cabelo, assim. E até dentro da empresa, da loja lá, é bem comum me chamar de cabelo, né? Aham. Eu me identifico bem mais até com o nome cabelo do que... E hair ainda não. Hair, eu tenho alguns amigos particulares que me chamam de aí hair, sabe? Uma vez até na minha loja chegou um cliente lá, minha esposa trabalha comigo, o Air tá aí, né? O cara não sabia pronunciar certo, né? E a minha esposa ficou na dúvida, como assim Air? Não, o Air ali da placa ali, dono da loja Air. Foi bem engraçado essa história, né? O cara que não sabe a pronúncia, né? Como é que se escreve hair? É H-A-I-R, né? O cabelo em inglês, né? Sim. Como bike já é o nome próprio da loja, né? Sim. Como bike é o nome em inglês, né? Eu não podia botar cabelo bike ou cabelo bicicletas ou hair bike, e aí ficou hair bike mais sucinto. Ficou legal. Alguns entram lá para cortar o cabelo, fazer a barba, achando que tem um salão junto com a bike. Mas não é bem assim, né? Não. Cara, e da onde é que tu vem? De onde é que tu é aqui de São Leopoldo? Não, eu sou filho de São Leopoldo há 33 anos. Eu sou da cidade de Sarandi, da mais conhecida Água Mineral Sarandi, até eu morava bem pertinho da fonte. Sou da agricultura, né? Trabalhava lá na roça, quando era piá. A minha mãe é professora, né, primária, e quando a gente completou ali o primeiro grau, né, até a 8ª série, ela sentiu a necessidade de nós talvez procurar uma graduação melhor, né? A cidade pequena lá tinha poucas áreas de estudo, assim, pra gente... Pouca oportunidade, né? Era lá o magistério e a contabilidade e mais nada. Aí ela disse, não, vamos procurar um lugar para vocês estudar. Ou trabalhar para Sarandi. Ou trabalhar para Sarandi, né? Aí resolvemos ir para cá, ela resolveu ir para cá, por acidente ela caiu em São Leopoldo, né? O destino era Sapiranga, mas tinha uma escala aqui, ela acabou alugando uma casinha aqui. Em 86 a gente desembarcou aqui, eu com 15 anos de idade. Tu, um irmão? Eu, 3 irmãos e a mãe. O meu pai, a minha mãe está separada desde os meus 6 anos de idade, né? Então, meu pai biológico já não tinha contato com ele desde os meus 6 anos de idade. Viemos com uma licuia aqui, caí na velha fábrica de calçado, na época
era só tu bater na porta da fábrica de calçado, tu tinha trabalho, né? Sem dúvida. Penei nessa fábrica de calçado, né? Bem, aquela esteira lá é cruel, né? Ela é rápida, né? A gente tem que se puxar. Mas eu nunca corri do serviço, né? Uhum. Mas logo migrei para outras áreas e comecei a estudar área técnica. Tá? Fez técnica em quê aqui? Qual foi a tua eu, área? eu fiz o segundo grau, agora ensino médio, né? Ensino médio. Eu fiz no Frederico Schmidt, tá? Uhum. Então eu tenho formação técnica mecânica. Antes de terminar o Frederico, já engatei junto com eletrônica industrial no Liberato. Aí também eu fiz eletrônica industrial e também engatei engenharia mecânica. Então, assim, para um engenheiro mecânico, sou um belo ciclista. Não, mas tem uma formação técnica eu... grande, hein, cara? Eletrônica, Uhum. essa parte da Sim. mecânica, eu acho que cabe bem ali pra ti, né? Cabe, ela me ajuda muito, né? Te ajuda muito, né? Não deixa de ser mecânica também, né? Hoje o mundo bike é tão tecnológico quanto um veículo e um conhecimento técnico, assim, mais apurado, de materiais, assim, cai bem, né? Então, vem a calhar. Cara, e com essa, vamos dizer assim, com toda essa formação técnica, né? Começou a trabalhar cedo, pelo que eu entendi, na fábrica de calçados, depois a formação técnica que veio na sequência. Como é que tu cai nesse mundo da bike? Com um desemprego numa empresa multinacional alemã. Ela demitiu, uma época, vários funcionários, eu fui um deles. E eu morava ali no Rio Branco e tinha uma loja de bicicletas ali, bem perto da minha casa, bem no início da Avenida Feitoria, para quem é de São Leopoldo que sabe mais ou menos onde é que é. E eu ia lá procurar nos classificados, pedir a licença para olhar o jornal, né? Pobre de marré, não tinha dinheiro para comprar um jornal, né? Vindo da roça. E aí eu olhava os classificados, não tinha esses telefones, nada de a gente procurar eletronicamente, né? E aí o dono da loja de bike, ele tinha uma micro distribuidora de peças. E ele me vendo lá diariamente procurar trabalho, e disse, pá, cara, tu não quer trabalhar de vendas com peças? Cara, eu não sei nem o que é um parafuso de bike, assim, não entendo de mecânica, mas não entendo de bike, mas oportunidades não se perdem, né? Difícil pra ti também não era, né? Não, quando a gente quer trabalhar... Não tem erro, né? Não tem erro, né? Eu me lembro claramente, foi no dia 24 de dezembro, um dia antes do Natal, em 1990, ele me pôs dentro do carro dele e disse, vou te levar em alguns clientes. Ele tinha um atacado pequeno, atendia aquelas pequenas lojas de bicicletas também, não eram bike shops que nem hoje, né? Sim. E aí ele me largou assim, me apresentou para 2 clientes e passou o Natal. No outro dia do Natal, fui sozinho. Vai, cata aí lojas de bicicletas, borracharias, aquelas pequenas lojas de bicicletas. E aí fui eu. Comecei a vender por atacado, distribuidora de bike, né? Batendo de porta em porta, parando os chiquinhos na rua das bicicletas. Ô, guri, onde é que tu arruma tua bicicleta? Ah, tá, dobra aqui. E eu ia achava as oficinas. Assim começou o mundo bike, né? Uma necessidade, desempregado. Comecei a trabalhar com vendas por atacado de peças. Bike parts. Bike parts. Hoje, bike parts. Hoje bike parts. Né? Que legal. E aí, cara, tu ficou quanto tempo nessa empresa e quando é que tu decide, pelo que eu entendi, tu decide em algum momento abrir o teu próprio negócio? Nessa aqui de São Leopoldo eu fiquei 2 anos. Tá? Aí eu conheci um cliente meu de Sapucaia, o Moacir Zorzi. Ele tinha uma loja de bike, que eu atendia ele, mas ele tinha um baita de um estoque que ele comprava direto de São Paulo, enfim. E os preços que eu oferecia para ele lá eram muito maiores do que ele comprava diretamente de São Paulo. Ele dizia, foi o que me deu o apelido de cabelo, tá? O Moacir Zorzi. Ele disse, não, o preço que tu tem para mim, eu tenho mais barato, posso até te vender. Eu disse, pá, sério? Daí eu comecei a revender para ele, fazer o bico. Né? E em pouquíssimo tempo eu vendi tanto para ele, eu tinha um Corcelzinho 77 branco, que cabia só eu Corcel dentro. 1. Corcel 1 77. Corcel 1, branco. Eu carregava, final do dia nós separávamos as peças dos pedidinhos que eu fazia nos clientes. Eu juntava os pedidos e depois em casa eu repartia novamente, largava dentro do carro e eu fazia entrega, eu vendia, eu cobrava, fazia sozinho. E cabia só eu dentro do carro de tanto que eu vendi. E ele ficou empolgado. E ele só tinha uma loja de varejo assim também. E com essa entrada minha na venda para ele, e volume grande, ele se empolgou e resolveu também pôr um atacado. Aí sim eu migrei rapidamente para trabalhar com ele, né? Eu como vendedor e ele como
Big Boss lá. E assim, nós ficamos 18 anos juntos. 18 anos trabalhando. Foi o primeiro funcionário parceiro dele. E ele chegou a um ponto de ter frota de carros, 5, 6 vendedores, atendendo todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, colocou importadora, a empresa dele cresceu bastante. E durante os 18 anos eu fiquei ao lado dele com loja. E sempre naquele desejo, um dia eu vou parar, um dia eu vou precisar de fazer alguma outra coisa. E aí o ponto do encerramento da estrada foi o risco, né, que eu estava correndo na estrada. Eu já passei por alguns perrengues de acidentes, né. Aí chegou um determinado momento, assim, que começou a acontecer coisas, assim, perigosas, e eu tava com meu filho pequeno, 1 ano e pouco de idade. Eu comecei a repensar, não quero mais essa vida de ficar a semana toda na estrada, meu filho longe de mim, me acontece qualquer coisa, eu vou deixar aí um órfãozinho pequeno. Aí decidi pensar, assim, de uma outra maneira, de ficar mais por casa. Como o filho muda, né, a perspectiva da gente, né, cara? Só tendo para saber. Só tendo para saber. É uma sensação totalmente diferente, né? Quando a gente tem um filho, assim, os patamares são outros, né? Ah, sem dúvida. É. E aí a Zete, como é que foi a história com a Zete de vocês abrirem, então, fundarem a Zete, a gente, ela ficou me namorando à distância durante 8 anos, e depois de 8 anos a gente se encontrou. Foi uma história muito bonita, assim, porque eu nem lembrava dela. Ela começou a reviver. Tu lembra, 8 anos atrás, assim, assado? Eu disse, essa guria vale a pena. Pra lembrar de um acontecido de 8 anos atrás e resgatar aquilo. Aí foi nosso encontro amoroso, digamos assim. E a Zete era daqui, ou é daqui? A Zete é nascida em Novo Hamburgo. Nascida em Novo Hamburgo. Cria do calçado também, trabalhou a vida toda praticamente na área do calçado, depois nas artes gráficas, né, na Watermont, na época. E aí tinha um cliente meu na feitoria, cara, na Madesat, que eu atendia ele, o Pelicano Bike, tinha uma loja bem pequena. E ele também estava com um filho doente, e não estava conseguindo administrar a loja, assim, estava com dificuldade. A gente logo percebia que a loja estava meio alargada, assim, ele tinha aquele desejo de vender, passar para frente, né. E eu vi uma oportunidade nisso, né? Porque a minha esposa tinha acabado de sair da Watermont, né? Das gráficas Watermont, estava em casa. E eu fiz uma proposta pro Pelicano e ele topou. Daí eu disse assim, cheguei na Zete, minha esposa, a dona Marisete. Dona Marisete. Disse, olha, eu vou te largar dentro de uma loja de bicicleta. E mesma coisa que eu, não sabia nada, né? Eu digo, não te preocupa, eu vou botar uma etiquetinha de preço em cada peça que tu não conhece, vou colocar um mecânico lá e tu explora o mecânico. Vem um cliente, chama o mecânico, vê o que o cliente quer, diz para ele analisar a bicicleta e vai me ensinando. E aí foi, e eu continuei na maleta por um tempo vendendo, ainda representando bikes, ainda estava lá com a Moacir Zorzi nesse período de 18 anos. Então, mais ou menos com 16 anos de história com o Moacir Zorzi, eu comprei essa loja do Pelicano, larguei a Zete lá e virei as costas e fui ao mundo. Vamos mais um tempo aí para garantir. Só que daí eu fazia as viagens mais curtas, né? Eu saía de manhã para vender e voltava à noite, pegava ela lá na feitoria e vimos embora, né? Então, eu vinha visitas diárias e ia embora. Já tinha parado um pouco essas viagens mais longas de ficar... Isso aí nós estamos falando de que época, mais ou menos? 2001, por aí, foi quando eu comecei. Eu tô há 30 anos quase já envolvido. Não, eu comecei com atacado em 2000, acho que 2008 eu comecei com a loja de varejo com a Zete. Aí nós ficamos 8 anos na feitoria, com loja ali, mudamos o prédio 3 vezes na mesma rua, fomos crescendo. Algumas fotos que eu te mandei ali são daquela época. E sempre gringo como eu sou, né? A gente sempre quer economizar, quer fazer o mais enxuto possível. A gente buscou um prédio próprio. E aí começamos a construir a loja 2. Era uma época boa, assim, na bike, né? Dava para crescer bastante nessa época. Né? O mercado da bike também é bastante cíclico, né? Tem momentos de alta, forte, daqui a um pouco ele dá uma
Ele acompanha o mercado, né? Acompanha o mercado como um todo, assim. Né? Acompanha o mercado como um todo. Em termos gerais, sim, né? Uhum. Mas ele ainda é um bom negócio, digamos assim. Uhum. Tem um apelo bem legal, né? A bike tem um apelo bom. Tá assim, muito atual. muito, sempre. Eu acho que a bike, ela entra em qualquer mercado, qualquer negócio. Eu sempre digo, qualquer empresa que colar com o mundo bike, com a filosofia bike, ela acerta sempre. Uhum. Né? Qualquer tipo de patrocinador aí que quiser fazer alguma coisa assim e botar a bicicleta no meio, eu acho que acerta. É engraçado, né? Esse ponto tá trazendo. Realmente, a bike, ela não tem, assim, uma rejeição. Né? Eu sempre digo, um bordão meu, né? Que eu sempre digo, bike é um remédio sem contraindicações, sabe? Sem contraindicação. Eu não vejo ninguém falar mal da bike. Uhum. Tu usa, mas ninguém fala mal, que ela faz algum mal, né? E por isso eu sempre digo, é um dos poucos remédios que não tem contraindicação, né? É verdade. E aí vocês foram construindo uma segunda loja. Loja própria, aí Própria. o seu cabelinho nas horas de folga, meti a mão lá, a gente comprou um prédio. Que é a loja que eu visitei Isso, no Rio dos Sinos. no Rio dos Sinos, né? Uhum. Na realidade, a matriz sempre foi na feitoria, prédio de locação, e aos pouquinhos, 8 anos depois que eu abri a matriz, a gente começou a construir a filial, prédio próprio. Fui fazendo finais de semana com as verbinhas que a gente tinha, o que eu podia fazer eu mesmo e minha esposa, a gente começou a construir. E aí, fechando esses 8 anos, a gente abriu a loja 2. Daí trabalhamos durante 2 anos com duas com pontas. 2 lojas. Daí a esposa numa feitoria e eu na filial aqui. Uhum. Cada um com seu funcionário, seu mecânico, lidando com essas pontes aí de buscá-la, voltar para casa, enfim. Aí a gente começou a ver números, né? Nesses 2 anos a gente viu por bem ficar somente com uma loja de prédio próprio, sair do aluguel, evitar gastos excessivos e ficar também um mais perto do outro também, né? Uhum. Aí o filho pequeno também junto, então a gente quis viver um pouco também, né? Não só ver o lado comercial da coisa. Cara, eu tive lá na loja esses dias, né? E eu fiquei impressionado, assim, com a organização da loja, como a loja é bonita, né? Eu vi que tem uma marca com a qual tu trabalha mais, assim, que é a Sense. A gente pode vir a falar dela um pouquinho mais tarde no nosso bate-papo, mas, assim, eu fiquei impressionado, assim, ali tem muito de ti naquela loja, né? Tem da tua construção, tu me comentou de coisas que a Zete teve que fazer, ela também, né? Então foi uma loja realmente construída a 4 mãos, né? César, como é que foi esse... Eu queria que tu explorasse um pouquinho mais, ou trouxesse um pouquinho para nós um pouco dessa tua experiência de construir aquilo ali. Me parece que tu tem um amor muito grande por aquilo, né? Eu acho que é o amor pelo que a bike proporciona, sabe? Eu tenho prazer em ser um comerciante, um ciclista, que trabalha com o mundo bike. Pelo que eu acabei de falar, assim, essa mensagem que a bicicleta passa, né? É gostoso de trabalhar com bicicleta, né? Porque ela representa muito. Hoje mesmo eu estava ali falando com um cliente, assim, e ele já começou a puxar na memória, né? Que me visitou lá, que tinha comprado uma bicicleta comigo lá na feitoria, né? Ele era um piá de 10 anos, então... Eu tenho certeza que muitos donos de bike compraram bikes, né? Lembram das suas primeiras bicicletas. Sim. E todo mundo teve seu primeiro carro, alguma coisa assim, mas eu tenho muita certeza que a pessoa lembra muito mais do que a bike ou a sua primeira bicicleta vem mais na memória do que o primeiro carro. Porque ela tem uma representatividade muito forte, sim. Eu tô pensando na minha primeira aqui e eu concordo contigo. Todo mundo tem uma história para contar da sua primeira bicicleta, né? É verdade. Traz isso a lembrança, né? Então isso me dá muito prazer, sabe? Eu vindo da área técnica, assim, eu acho que foi o que acabou me deixando preso a ela e não era um trampolim, sabe? Parecia no início um trampolim, até eu arrumar outro emprego de engenheiro, coisa assim. Pelo contrário, eu larguei a engenharia, gostei do que eu estava fazendo, daquilo que a gente podia proporcionar para as pessoas, né? A bicicleta é uma ferramenta, sabe? Ela te envolve, que né? faz bem para a pessoa, né? E assim, várias vertentes, né? Ela te dá condicionamento físico, ela te dá prazer em pedalar, ela passa uma mensagem antipoluente, né?
é um veículo que tu precisa usar o teu corpo para tracionar ela, né? Depende de ti mesmo, né? Então, acho que isso que encanta, sabe? Então, eu investi na bike, realmente. Daí, construí o meu prédio lá, com a Zete me ajudando, né? Tijolinho por tijolinho, né? Literalmente, né? Literalmente, sabe? Assim, não é... Porque, às vezes, o pessoal aponta, eu construí minha loja aqui, assim... O cara botou um pedreiro fazer, né? Eu tive um que me ajudou, mas 30% da obra em si fui eu. Sentei meu piso lá, eu fiz minha instalação elétrica, eu soldei, subi lá, trepei lá e soldei a estrutura metálica do telhado, e, enfim, né? Nessa maneira também de poupar também finanças, né? Que também sempre tem que preservar isso, né? Sem dúvida. Cara, e, bom, nós estamos falando aí de 2008, acho que tu comentaste, 2010 ali, que vocês estão nesse mercado, né? Tu vê, assim, Cabelo, uma grande mudança nesse mercado da bike daquela época para essa? E o que que seriam essas mudanças, assim? Acho que primeiro a bike acompanhou as tecnologias, né? Primeiro ponto, cara, 92 por aí, se via aquelas mountain bike, um guidãozão reto, um cano galvanizado de antena de TV ali, queixo duro, né? Sem suspensão, 18 marchas simples, e era o top, né? Porque para trás disso era aquela barra circular e a Caloi 10. Quem tinha a Caloi 10 era rei, né? Era grandão, né? Era grandão. Podia tirar fotinho ali. Que era a bike grande. cara do mercado. Né? Aí começou em 90 a introduzir a mountain bike, e de lá para cá a coisa voou, né? Em termos tecnológicos, né? Então a grande mudança, assim, foi que a bike acompanhou essas tendências mundiais, enfim, né? E começou a ficar um negócio meio sério também, né? Investimentos nas competições, né? Hoje tu vê as grandes marcas crescendo muito, investindo muito, contratando atletas. A coisa é de milhões, né? A gente pensa ali em termos mundiais, Tour de França, essas grandes provas aí reconhecidas mundialmente, né? E isso alavanca todo o mercado, né? Então, primeiramente, eu vejo isso, né? E depois essa segunda onda desses fóruns da poluição, do aquecimento global, veio, a bicicleta já entra de novo nesse nicho, que é da preservação ambiental, do veículo sustentável, que não polui, né, que faz bem para a saúde. Aí vem a onda do fitness, né, que talvez tu conhece um pouco, né? Alguma coisa. Então a bike também, tu vê como ela entra, ela introduz também, né? Então, a pessoa que quer ter uma saúde, que quer ter um bem-estar físico, a bicicleta entra. A pessoa que quer não poluir, quer ter levantar essa bandeira verde, a bicicleta também entra, né? Essa questão da mobilidade urbana, né? Também. O desafogar o trânsito, né? Tudo isso aí ajuda, né? Aí agora as bikes elétricas vindo com força, né? Sim. É uma parte muito importante, achei bem pontual vocês terem focado nesse produto, né? Especificamente, né? O João Cachorrão e o Bikel, né? Eu vi o programa. Os bergamoteiros. Os bergamoteiros. Nessa parte da elétrica. E a Airbike não podia deixar de olhar para isso também. Então, nós também da Airbike, a gente vende as bikes elétricas da Ciência, enfim, né? Eu represento a marca. Mas também eu faço o desbloqueio de velocidades dos motores, né? Porque também existe uma legislação aqui no Brasil que tem uma velocidade permitida legal, né? Mas tu sabe que dá para dar uma turbinada. Né? Toda porta que é fechada tem alguém que tem uma chave para abrir, né? E as pessoas querem, né? Então isso eu não sabia. Eu sabia que os caras chipavam carro, né? Mas bike ainda não tinha. Bike sim, eu busquei isso. Muitos fazem, mas na região aqui eu sou um dos poucos que fazem no motor Shimano. E além disso, além do desbloqueio de velocidade, né? Porque 25 km por hora, por favor, né? Quem pedala, quem sabe que vive o mundo bike, 25 por hora, 2 pedaladinhas, tu já tá 25 por hora, e tu vai ter que carregar aquele peso da bicicleta elétrica toda. Então, realmente, eu acho que... Se é para ajudar, tem que ajudar um pouquinho mais. Pensado nisso, né? Mas como a legislação não pensa muito nisso, não ouve daqui a pouco o ciclista, né? Viram por bem essa velocidade aí. Certo. Então, a gente desbloqueia esse motor. Além disso, a gente também, agora, recentemente, a gente fechou uma parceria com a RP, que é uma empresa de Porto Alegre, que instala baterias extras, né?
faz um stand de bateria, eu chamo power bank, né? Uhum. Aí o cara precisa de uma autonomia maior, porque hoje a bicicleta elétrica ela te leva longe, né? E às vezes o cara quer ir mais longe porque o motor te dá Te dá essa fôlego, condição. te dá fôlego, né? Tu não vai chegar lá morto, Uhum. de cansado. E aí o cara quer ir mais longe, vai bateria extra aí também, né? Então a gente também está atuando nessa área. Então a bike, né, tem mudado nisso, né? Vem vindo assim e tem se transformado a cada dia, buscando o espaço dela, né? Mas sempre 2 rodas e Sempre pedal, duas rodas, guidão e um sempre banco. mesmo as bikes elétricas aí, Uhum. elas não te deixam pedalando, acelerando sozinho, tem que fazer esforço Sim. e o pessoal lá do João Cachorrão sabe disso, né? Que para alcançar as bergamotas não é só sentar no banco, tem que E pedalar também. acelerar. É, É isso aí. é. Cara, e a mulher nesse mercado aí? Tem Olha, entrado bem mais forte, né, Cabelo? bem mais forte. Tanto que eu tenho uns grupos que eu pedalo e mais incentivando o pedal, não são... Eu tenho alguns grupos que eu pedalo mais, assim, digamos, forte, né? Mas eu estou buscando aquele cliente, aquele ciclista que está começando agora, tentando dar ajudar ele. Então, eu crio pequenos grupos, né? Faço um pedal noturno, né? Com o tempo que eu tenho disponível, né? E levo quem está iniciando. E não tem um pedal que não tenha uma mulher presente, Que realmente. legal. Que legal. Tem a ver também com a forma física, né? Hoje as mulheres procuram sempre estar bem com elas mesmas e a bicicleta é uma força para isso, né? Ela ajuda. Aqui em outros episódios a gente comentou do primeiro que deu uma explosão no consumo de bikes durante a pandemia, né? Foi um momento bem atípico, né? Também não se esperava isso, mas aconteceu. E também a mulherada foi também para esse esporte com vontade, não deixou só para os homens, né? Quando estourou a pandemia, eu achei que eu ia passar dificuldades, né? Me assustei mesmo. Assim, Falando nisso, como é que foi para ti a pandemia? Eu, no início, né, foi um baque, eu fechei 15 dias, né? Assim, nossa, o mundo vai acabar, né? Vamos fechar 15 dias para proteção da saúde. Depois dos 15 dias, a gente começou a atender com portas fechadas, um por vez, aqueles critérios todos, Sim, né? seguindo o protocolo e tal, máscara, Então, enfim. no primeiro momento, assim, foi um susto para mim, mas assim, eu confesso, cara, pro mercado bike, depois desse primeiro susto, foi uma loucura, cara. A coisa escalonou assim, ao mesmo tempo que tu via empresas, alguns nichos do mercado caindo drasticamente, fechando portas mesmo, a bike foi acho que a válvula de escape para as pessoas que estavam trancadas em casa, com academias de ginástica aí fechada, que dava essa atividade física aí, outras encontros, né, de lazer, tu não podia ter contato. A bicicleta veio para te jogar para a rua, pedalar em ar livre, né, afastado das pessoas. Então, o troço disparou. A gente, assim, ó, foi muito bem obrigado na pandemia. Na pandemia. Foi uma explosão de vendas, que se eu tivesse uma bola de cristal, assim, tivesse previsto isso, podia comprar a quantidade de bicicletas que eu fosse comprar, eu teria vendido tudo. Tudo. A demanda foi uma coisa maluca, A né? minha loja, eu digo que é uma loja analógica, né? Eu gosto disso, né? Eu gosto do meu cliente indo lá visitar, conversar com ele, né? Não gosto daquele atendimento muito Loja analógica. virtual, né? Legal esse Eu não conceito. tenho um e-commerce ainda, eu tenho lá um Instagramzinho, eu mesmo faço lá, orgânico, tá? Os meus seguidores lá. E assim, a pandemia fez assim, uma explosão de vendas absurda, né? Absurda mesmo. Foi muito bom, muito bom. Assim, é estranho dizer assim, mas se fosse pensar só para mim, eu queria que a pandemia continuasse, durasse. Porque eu vendi bikes assim para fora do estado, mesmo sem e-commerce, o pessoal pagando qualquer preço. Parecia uma certa histeria, assim, das pessoas, né? Uma necessidade, assim, de eu tenho que ter a fazer minha. alguma coisa. Não é ter a bicicleta, mas usar a bicicleta para poder sair, para poder respirar um pouco. Sim. Esse aprisionamento que a pandemia causou, eu acho que gerou esse frenesi e o mundo bike
deslanchou, né, cara? Veio com louros, né? Uma pergunta, tu trabalha hoje com a marca Sense. Essa é a única marca com a qual tu trabalha ou tu tem outras marcas também que tu comercializa na loja? Eu não sou revenda exclusiva, eu sou uma revenda autorizada, uma concessionária da Sense na região do Vale dos Sinos. Mas eu não gosto de ficar preso a marcas, né? A mercê disso, né? Refém disso, né? Eu sou uma loja multimarca, mas que 90% das minhas bikes é Sense. Gosto muito da marca. A Sense é nacional, a marca é nacional, né? É uma marca nacional. Ela nasceu, acho que agora está fechando 12 anos. Eles começaram com bikes elétricas. Olha só. Bikes elétricas, assim, dono lá foi para a China lá, história que eu tenho. Visionário, já viu o negócio olhou acontecendo. lá, gostou, trouxe um containerzinho lá, botou a marca dele e a coisa começou a deslanchar. E eles são um grupo grande, assim, de outros mercados, né? Tinham capacidade de investimento, um dos filhos assumiu essa ideia e começou a montar bike, construir bike. Hoje, a Sense é uma das maiores marcas do Brasil. Eles estão, hoje, é a única marca brasileira que está no mundo, está exportando já, eles já estão vendendo fora do Brasil. Eles estão em Portugal, lá sediados em Portugal, e lá eles têm as distribuições. Eles compraram a marca Swift Carbon, né, que é uma marca sul-africana de nascença, que faz bicicletas de carbono. Eles compravam os quadros de carbono dele, a Sense foi lá e comprou a marca Swift Carbon. Então hoje a Sense detém a marca Sense e a marca Swift Carbon, que também é de propriedade da Sense, né? Agora, na pandemia, eles dobraram a fábrica, né, em Manaus, duplicaram a planta fabril deles e estão vendendo. Então, o leque da Sense é muito grande, né? Então, e hoje as bikes, elas têm os equipamentos, assim, são similares, né? Mas tu muda a marca e a geometria, né? Se tu comparar com outras marcas, tu encontra uma bicicleta de igual valor, com o mesmo equipamento, só com a geometria própria da personalidade da marca e o design. Nome. E o nome. Né? O resto é tudo muito parecido. Isso. Então, se eu tiver 2, 3 marcas, eu vou ter 2, 3 bikes com o mesmo equipamento, com o mesmo preço, só muda o nome. Então, eu penso assim, daqui a pouco eu vou pegar o cliente que só gosta, talvez porque goste daquela marca. Vou vendo, porque se ele está atrás de equipamento e preço, a Sense atende. E o mercado tem essa consciência, Cabelo, assim, do valor das marcas? Porque, assim, a gente vinha falando aqui da tua época que tu começou a trabalhar com isso há 30 anos atrás. Imagino que as marcas, pelo menos como é que eu vou dizer assim, na minha memória afetiva, a bicicleta ou era Caloi ou era Monarch, né? E hoje a gente tem tantas marcas sendo oferecidas pelo mercado, assim, como é que tu vê o cliente tem essa noção dessas marcas todas que existem aí hoje para serem comercializadas? Noção de todas as marcas, não. Mas eu digo que tem dois tipos de cliente, né? Eu percebo isso lá na empresa, né? Certo. O ciclista que ele entra lá buscando equipamento, é o que ele procura que tipo de equipamento está embarcado na bike. Normalmente esse cliente ele é um cliente mais técnico, um ciclista que já pedala há tempo, conhece o produto, quer desempenho, sabe o que aquele equipamento vai te entregar. Esse cliente, ele procura equipamento, não dá muita bola para a marca, mas tem o cliente que gosta da marca, sabe? Que tem afinidade à marca, curte a marca, usa a camiseta da marca, e aí ele busca a marca e paga até mais caro por isso, porque as grandes marcas têm os royalties delas, né? E por merecimento cobram por isso, né? Criam, né, toda uma estratégia de marketing, enfim. Às vezes são desenvolvedoras de novos produtos, né? Criam, né? Inovam, né? E por mérito precisam também cobrar mais caro. Sim, sempre tem um líder de mercado. Sempre né? tem, em todos os nichos, né? Não vamos falar em telefones, né? Sim, e carros, e todo tem um líder. Então, tem aquele cara que quer ter a melhor marca de bike, entendeu?
E Pode até não ser o melhor produto comparado com alguma outra marca, mas ele quer a líder de mercado. ele quer a líder de mercado e paga caro por isso, porque ele poderia muito bem pagar um valor menor pelo mesmo equipamento embarcado, né? Mas ele quer carregar aquele nome, né? Ele quer ostentar aquele nome. Então, traz um certo status, né? Traz, exatamente. Daí ele tá agradando o ego dele, né? Cada um, né? Tá certo, Compra o que quer, né? Cada um com a sua necessidade, seu desejo, né? Exatamente. Que ótimo que a gente está no mercado que é livre para isso, né? Cara? Imagina, livre para isso, né? O mercado está Exatamente. aberto para isso, né? Escolhas, né? Faça as suas escolhas, né? Por isso que existe grandes diversidades, né? Para atender todos, né? Certo. E tu como ciclista, Cabelo, quando é que tu começa a pedalar? Porque eu só escutei história de distribuição, de peça, de montar loja, de construir prédio. Só empreendedorismo até agora, empreendedorismo, né? O fazedorismo, que eu digo, né? Eu não planejei nada, eu fui fazendo e as coisas foram acontecendo. Aí o comerciante bike, o lojista bike, começa há mais ou menos 12 anos atrás. Dentro da loja já filial, ali no Rio dos Sinos, com um cliente amigo, aquele que ia todo dia lá conversar comigo, gostava do ambiente da loja, curtia bike. Ô, Cabelo, vamos dar uma pedalada? Eu digo, vamos. Vamos pedalar hoje de noite? Vamos pedalar hoje de noite. Tá, perfeito. Convida mais um amigo. E aí ele veio, mais um amigo, 3, eu e mais 2. Terças à noite. Começamos a dar um pedalzinho. Eu lembro que fui até ali na feitoria, no cemitério, e terminei em Imperatriz. Para quem não sabe, dá uns 4 quilômetros da minha loja. Cheguei ali, pedalando, escureceu minhas vistas, quis me jogar no chão, faltou ar. Cortaram os cabelos do Sansão? Pai do céu, ali eu senti o como a gente às vezes está despreparado, né? E que são outros músculos que tu atua, né? Sim. Tu pode fazer academia, fazer futebol, mas quando tu pedala é outro músculo que tu... engaja outra musculatura. E ali eu penei. Mas aí fomos indo, né? Terça-feira. Terça de novo, vamos de novo. E fomos juntando gente. E aí a gente começou a formar grupos de pedal. E aí eu tirei o uniforme de comerciante e virei um ciclista. Comecei a gostar da pedalada. Eu acho que eu comecei depois por causa das viagens que eu fazia, né? Como vendedor de peças de bicicleta, não deixei de gostar da bike, né? Sim, mas não tinha o tempo disponível, ficava muito tempo fora, enfim, né? Focado nas vendas. Mas aí eu comecei a curtir mesmo, né? Comecei a buscar esses amigos e clientes e tu tendo loja, tu junta as duas coisas, né? Tu vai curtir, tu vai pedalar, vai fazer bem pra ti. Também vai entender o que está acontecendo lá na ponta. Tu enxerga, né? Tu te enxerga como um ciclista, as necessidades que tu precisa suprir mesmo, né? Eu sempre também gostei de praticar esporte, né? Muito tempo atrás eu corria, fiz um pouco de escalada em rocha, né? Então eu sempre tive próximo a esporte, atividade física, né? Mas não tinha colocado a bike como uma atividade principal, né? E também eu acho que para dar uma resposta para mim mesmo, como é que um lojista de bike não anda de bike, né? E para quem é da antiga, que tem loja há 30, 40 anos, aí eu vi que tu entrevistou o pessoal que tem loja há muito tempo aqui em São Leopoldo. Sim. Vai concordar comigo que se nós vir 20 anos para trás, ser dono de loja de bicicleta era tu ficar atrás no balcão atendendo o cliente que viesse aí. Hoje não dá mais para fazer isso. Tu tem que pedalar com o cara, tu tem que pôr ele no grupo do teu pedal, tu tem que entrar no grupo dele, tu tem que sair para pedalar com ele, senão tu não engaja, tu não chama o cliente. De novo a tecnologia, né? Aquilo que tu comentaste, a tecnologia mudou muito nas bikes de 30 anos para cá, mas essa questão da comunicação, do relacionamento tá muito digitalizado, né, cara? Isso também aproxima, né? Facilita bastante isso aí, Sim, né? é uma ferramenta de fidelização também. Forte, né? Aí comecei a pedalar, aí comecei a gostar, fiz grupos grandes, né? Tem o Lunáticos, né? Que é o nosso primeiro grupo. Aí nós se reunia toda semana lá na loja, era o nosso QG. Aí naquele café que nós temos lá, né? Aí a gente fazia uns tendel lá. Depois do pedal, chegava lá e aí se hidratava, né? E às vezes fazia umas rodadas de pizza lá e quando via era 1h nós estávamos lá falando sobre bike, né? Conversando, legal, tirando sarro um do outro, né? Tu me derrubou, tu me fechou na pista, né? Contando um monte de mentira, dizendo que tinha pedalado um monte. Mas é bem legal, cara. Eu curti muito isso aí. Hoje eu pedalo ainda, né? Com grupos e tudo. Faço meu pedal solo às vezes, né? Com prática esportiva, né? E vou dizer, quero voltar a pedalar um pouco mais forte, porque o ano passado eu fiquei meio
Mais molho. paradão, assim. Mais paradão, né? Mas, e cabelo, cara, a questão da... tem loja, tu pedala... Teve alguma história, porque tu lida com tanta gente, teve alguma história assim que te impressionou, que te chamou a atenção de uma transformação, por exemplo, de um cliente que chegou lá, não tinha muita noção de bike, que hoje é um baita biker, assim, ou que teve a sua vida completamente transformada? Tenho. A gente vinha conversando aqui antes de começar a gravação e tu me disse, me pergunta isso aí porque eu tenho alguma coisa para... Eu tenho uma história que eu conto e depois eu vou mandar o link pro Lucilo. Ele era motorista de ônibus e ele entrou na minha loja lá, gordo, né? Chamei de gordo. Mas realmente ele tava, mas assim também se eu não me engano ele disse que tomava 6 a 7 remédios, sabe? Dirigir ônibus, estressa muito, né? Tu tem que lidar com pessoas de todo tipo, né? Ele tava bem assim no limiar das necessidades e buscou uma bicicleta barata, conseguiu. E passou acho que 2 meses por aí, ele voltou lá. Cabelo, eu quero trocar de bike. Tô apaixonado. É o que eu quero fazer da vida, emagreci. Lembra dos remédios que eu tomava, aqueles 6, 7 remédios? Já tô tomando só 2, assim, foi uma transformação. E ele entrou tanto de cabeça no pedal, assim, que me marcou, sabe? É um dos cases que eu gostaria de passar, assim, que vale muito a pena a pessoa se dar essa oportunidade de colocar a bicicleta na vida, né? Porque é aquele remedinho que não tem contraindicação que faz muito bem. Outros também que rapidamente mudaram de vida, já começam a pensar no que come, no que se alimenta, porque a bicicleta transforma mesmo. Então para quem está pensando ainda, será que a bicicleta vale muito a pena? Vale. O que a gente tem que deixar um recado assim, para quem está começando é que sempre no início é um pouco difícil, sabe? Primeiro criar um hábito, né? Tu tem que largar de mão alguma coisa que tu vai fazendo e criar um horário para ti, para usar a bike, sabe? Eu sempre, às vezes, questiono meus clientes lá, se tu marcar um médico, né, que tu tá aí com dificuldade, com problemas, tu marca um doutorzinho lá, tu larga tudo e vai lá na consulta, cara. Tu não quer deixar de ir para consulta. Procura fazer isso com a bicicleta. Compra uma bicicleta e diz, um dia tal, eu vou tirar 1 hora para pedalar. Boa dica. Sabe? Tu tem que criar esse novo hábito, criar um compromisso com a bicicleta. Muitas vezes eu fico triste que o cliente compra a bicicleta e dá aquela primeira pedalada, aí não comprou a bermudinha, às vezes, né? Que tem o estofamento para ajudar, né? Já se assou. Dá o primeiro pedal, até criar o calo, que eu chamo, né? Tu tem que se acostumar ali com o selinho, o cara volta para casa dolorido. Encosta a bicicleta na garagem, bike não é para mim. Né? Ou às vezes não teve uma assessoria do lojista, não vendeu a bicicleta mais adequada, um tamanho mais ideal, não conversou muito com o cliente sobre isso, né? Porque eu acho que o compromisso do lojista de bike, ele tem que ter uma razão social de ser, sabe? Ele tem que ajudar as pessoas. Claro que todo mundo tem que ganhar dinheiro, tá? Mas eu lá na loja, se eu não tenho a bicicleta certa para o cliente, eu não vou empurrar outra bicicleta. Eu acho que todo bom lojista que se preza, que tem uma ética, tem que pensar nisso. E vai vender só uma vez, né, Cabelo? Entendeu? Tu não vai dar uma boa experiência, porque a gente está ajudando as pessoas. Bicicleta ajuda as pessoas, tá? As pessoas vêm lá com problemas patológicos, tomando remédio, sabe? E a solução tá ali, na frente delas, né? E tu tem que ter esse compromisso de ajudar as pessoas, né? E eu sempre digo, até a semana passada eu pedalei com uma menina que começou o primeiro pedal com ela, né? Nossa, tava sofrendo, daí comprou uma bicicleta, já tava com o selinho fora do lugar, expliquei para ela, tá te doendo por causa disso e daquilo, mas assim, não desista, disse assim, tu tem que te dar 5 pedaladas de oportunidade, depois tu volta a conversar comigo e vai me dizer se realmente não tá valendo a pena. E eu sempre digo para quem tá começando a pedalar também, a partir de 1 hora de exercício, de pedalada, me corrige se estou errado, porque eu sei que tu trabalha com a linha do esporte, é que o organismo começa a liberar certos hormônios, certas propriedades que começam a dar essa sensação de satisfação no exercício. A primeira hora é meio que dor, né? Depois é um pouco mais de satisfação. Então eu sempre digo para o meu cliente, assim, tu tem que pedalar pelo menos 1 hora, 1 hora e meia de pedal, para tu ter essa retribuição
na pedalada, né? Então fica a dica que eu dou para quem está começando a pedalar, né? Claro. Bicicleta transforma vidas, vai transformar a tua saúde, entendeu? Mas tu tem que se dar essa oportunidade. Crie bons hábitos, né? Tem que criar bons hábitos. E a bike não deixa de ser um bom hábito. Toda transformação vem de uma mudança, né? E a mudança, normalmente, ela é desconfortável. Né? Então, o cara daqui a pouco, não vou porque tá chovendo, não vou porque tá quente, não vou porque daqui a 2 horas tem um negócio para acontecer, não vou. Né? O que a gente sempre coloca o pessoal que está iniciando ou está reiniciando na atividade física, a bike é atividade física, né? É frequência. Né? Primeiro, frequência. Cara, pedala 15 minutos. Pedala 20 minutos, mas pedala hoje, pedala amanhã. Sai do outro sofá. dia, sai do sofá, mas nem que seja 15 minutos. Né? E aí, para criar o hábito, né? Que assim, quando tu vai fazer alguma coisa diferente, pegar a bicicleta, encher o pneu, botar aquela roupa, me esqueci do capacete, da sapatilha ou do relógio, isso tudo um pouco incomoda, né? Quando o cara está iniciando. Essa rotina toda. Exatamente. Né? Então, o que a gente sempre prescreve pro pessoal, cara, no início o importante é frequência. Né? E aí depois a questão do volume, como tu comentaste, o volume te dá essa condição de pedalar lá 1 hora, 1h30, né? O pedala 1 hora e meia, mas de uma forma bem prazerosa, né? Tranquila, não precisa fazer grandes performances, nem grandes distâncias. O objetivo não é esse inicial, né? Exato. Depois que tu pega a paixão pela bike, daí tu começa a entender se tu quer ir para competição, se tu quer continuar como... Porque eu sou ciclista amador, né? Eu não faço competição. Eu pedalo forte, tem uns grupos que pedalam forte, mas nunca quis competir, nunca me fez a cabeça de competir. E para quem tá começando, às vezes acha uma dificuldade, tem família... Compra uma bicicleta pro teu filho pequeno e pedala com ele, entendeu? Isso é muito legal. Vai formar uma pessoa lá na frente, teu filho, né? Um ciclista, vai colocar ele numa atividade saudável, legal, entendeu? Eu tenho certeza que lá na frente, quando teu filho estiver grande lá, ele vai dizer, pô, meu pai pedalava comigo. Vai te contar aquela história, que todo mundo tem uma história de bicicleta, né? Todo mundo tem. Então, cria isso com o teu filho, sabe? Coloca a bicicleta na vida dele, que tu vai ver que é importante. E tu aproveita o gancho e sai junto. Cria laços com o teu filho, né? Exato. Às vezes muitos pais estão distantes do filho, o filho tá lá na internet. Pô, o que meu filho tá fazendo? Lá com os fones de ouvido, o meu também às vezes tá no fone de ouvido lá, né? E eu consegui colocar ele também no mundo bike. Até ele foi competidor, né? Então também fica uma dica assim, a bicicleta também ela consegue unir as famílias, né? Tu consegue ter um momento só teu e do teu filho. E tu vai ver que ele vai curtir também. Cara, e falando em filho, falando em colocar filho, ali quando eu visitei a tua loja, tu me chamou a atenção muito para um mercado que é o mercado do BMX, né? E que já foi muito forte. Eu não sei exatamente como é que tá esse mercado hoje, né? Mas aí tu comentaste de uma pista que abriram ali no Atiradores, né? Uma pista de BMX e que isso está voltando a crescer, né? Tá. Como é que tu tá vendo esse mercado aí, César? Na época nos anos 80, o BMX era bem, bem legal, assim. Tinha uma força. Depois ele decaiu, sumiu, parece meio que desapareceu. Foi meio que... Só os que sobraram dos anos 80 ainda ficaram comprando bicicleta, colecionando bicicletas, mas não existia muito competições assim fortes, né? E ele vem ressurgindo de novo, o BMX, em virtude de algumas iniciativas, né? De alguns clubes, né? Que estavam lá com as pistas ociosas dos anos 80 para cá e tomaram a iniciativa de criar escolinha, começaram a juntar a galera de novo, e um dos pontos é o Atiradores de Novo Hamburgo, que tem lá hoje agora uma escolinha de BMX, eles criaram uns programas lá de escola de BMX, então ele está ressurgindo. Os pais estão colocando os filhos no BMX como coloca no cursinho de inglês. Ou na natação. Exatamente. Então estão inserindo o BMX. E eu repito, assim, falo. Não repito porque eu vou falar agora. O BMX é a base do ciclismo. Tudo que tu for fazer, que tipo de modalidade de ciclismo, o cara que começa lá no BMX, que é a partir de 1 ano de idade, já tem um cara lá com a bicicletinha sem pedal, de equilíbrio. Eles botam os filhinhos pequenos lá, botam um capacetinho, fazem o campeonatozinho lá para eles andar na pista. Então eles estão criando novos atletas, né? E o BMX é a base de tudo. Então tá vindo com força.
É horrível de conseguir peças, né? Porque essas bikes são especiais, se consegue muito só lá fora. Mercado muito nichado, né? Muito nichado. Por ser nichado demais, ele está ressurgindo, mas não com a força que o mountain bike tem. Uhum. Então, nenhum atacadista, nenhum grande importador de bike quer investir nas peças de BMX porque não tem o volume ainda necessário. Uhum. Entendeu? Mas ele está, sim, voltando bastante. As federações estão com o calendário de competições acontecendo, né? Nós temos um prata da casa aqui, o Iago Machado, né? Eu acredito que tu deva conversar com ele, tá? Sobre esse mercado do BMX. Nós vamos conversar, o pai dele, né? É uma referência no BMX que vai poder te explicar bem o que está acontecendo com o BMX. Mas é um... mercado que tá florescendo de novo. Está florescendo de novo, é mais um pedacinho, mas comercialmente não é a coisa que tu vai ficar rico com isso, né? Uhum. Mas eu atendo lá, a Airbike ainda tem um pouquinho de peças que a gente consegue garimpar e consegue atender essa galerinha, porque alguém tem que atender eles, né? Uhum. É um mercado que tem que olhar para ele também, tá ressurgindo. Ressurgindo de novo. E eu acho que o BMX também tem uma outra coisa, né? A gente fala muito da habilidade em cima da bike, né? E essa habilidade já pode começar a desenvolvê-la muito cedo na vida, né? Deixar para desenvolver habilidades mais tarde em cima da bike. Vai ver, né? Tem o cara que tem menos habilidade, tem mais dificuldade para lidar com o percurso técnico, né? Se já começa criança, né? Em cima de um BMX, que também são percursos técnicos, né? Com certeza vai ser um ciclista muito melhor depois, né? Que nem eu falei, é a base, né? E hoje, quando eu pedalo com alguém e eu vejo o cara saltando daquela puxadinha, eu já vejo esse cara do BMX. Com certeza. Porque tu vê certinho quando o cara vem do BMX, que já tem uma história no mundo da bike, sabe? Com uma experiência só do jeito que ele dá um salto. E realmente, o BMX ensina tudo isso, né? As manhas, as técnicas, vêm de lá. E sempre, né, as crianças dizem que aprendem bem mais rápido as coisas do que os macacos velhos, né? Sem dúvida. Então... já larguei naquela pista do atirador já, mas era chão batido. Tem umas marquinhas nos cotovelos aí, umas quedinhas lá. Eu não caí, cara, não caí. Nossa, então mas eu fiquei com medo de descer aquela lomba lá. O meu filho começou lá, que eu tentei largar ele pro mountain bike, né? E o danadinho não queria, né? Não gostava do mountain bike. Pá, filho, vamos comigo, né? Pô, o filho do dono da loja, né? Faz uma presença pra nós. Não, mountain bike não, pai. Disputa, tem que arrumar um jeito de fazer meu filho pelo menos subir numa bike, né? Gostar de alguma coisa, né? E a minha última cartada foi o BMX, né? Foi uma noite lá, peguei uma bicicleta 24 emprestada do Foguinho. Ele subiu em cima lá. Larguei ele na rampa, ele deu uma rampada assim, só copiou, né? Na segunda deu uma virada assim, caiu e abriu o cotovelo dele. Corri lá juntar ele. Putz, perdi o guerreiro, né? nem isso não vai querer. Filho, o que houve? Pai, gostei disso de montão. Pai, é o que eu quero fazer. Tá de brincadeira. Com sangue escorrendo pelo cotovelo, disse, é o que eu quero fazer. E foi, cara. Que legal. Entrou, cara. Ficou 2 anos lá, competiu, foi no Gaúcho. Pelo menos não pedala comigo, mas vai andar de bike. E é apaixonado por bike até hoje, por BMX. Se eu disser, vamos largar agora, vamos lá pedalar, ele pega a bike dele aí e se joga. Gosta muito. Disso Gosta. Tá com 18, né? 17 para 18. Legal. Curte a bike, uma BMX. Ele quer ralar o cotovelo. Cara, e os lugares por onde tu já pedalou, assim, tem algum lugar que tu indicaria? Já foi em algum lugar, assim, muito especial, muito fora daqui? Não, assim? Eu não sou, como eu comecei mais tarde, né? Eu já tinha uns 40 anos de idade que eu comecei a pedalar com os lunáticos, né? Sim. Eu não sou um cara muito viajado longe, mas eu pedalei mais aqui na volta, né? E a meca do ciclismo aqui no Vale dos Sinos é a Lomba Grande, né? Lomba Grande. Até tem um índice aí, até conversei com os amigos meus que disseram que Lomba Grande é o local no Brasil de mais quilômetros rodados de bike acumulado. Do Brasil, isso que é o foco. Então, assim, tu pode ficar 1 ano andando na Lomba Grande aí que tu não vai fazer todas as trilhas e locais que não vai fazer 2 vezes. Não vai fazer 2 vezes. É bastante lugar para explorar e para todas as modalidades, né? Pros fortões lá, pros alienígenas, né? E pros peba. Eu gosto muito de Maquiné, ali a região do Barra do Ouro. Ali é um ponto que quem quer
pedalar e sentir o prazer do pedal e grandes emoções, vai lá em Maquiné, Barra do Ouro, que não se arrepende. Já andei por lá, conheço o lugar lá, visitei bastante lá, tenho familiares meus lá e eu digo, fica uma dica, quem puder, não deixa de pedalar em Barra do Ouro, naquela região ali que é maravilhosa. Que legal. É. E aí, cara, doeu a entrevista ou não? Não sei. Gostei. Gostou? Acho que eu falo demais, mas muito Não, acelerado, né? Que legal. Mas eu acho que é um pouco da história da bike na minha vida, né? Do que eu passei até aqui. Caí meio de paraquedas, né? Não foi uma coisa planejada, mas aconteceu. Sou muito grato pela bike, pelas pessoas que me ajudaram até hoje, né? Que fizeram parte da minha história. Os meus clientes ficam agradecimentos, né? Sem eles eu não sou nada, né? E pretendo ficar com a bike. Gosto muito do que eu faço, amo o que eu faço. Gosto de atender as pessoas. Isso aí, Faço meu de irmão. tudo por elas. Muito legal. Valeu. Essa entrevista aí. Se quiserem te achar, aonde? No Rio dos Sinos, em São Leopoldo, né? Hair Bike Shop, né? A Dr. Hillebrand 680, né? Mas é só passar a ponte do Ginásio em direção ao Novo Hamburgo e ficar com o pescocinho virado para a esquerda, Que vai achar. que não tem errada, né? Vai lá tomar um cafezinho de manhã, que é melhor que o de tarde. Olha, quando eu fui, teve um pãozinho de queijo também, dá pra cobrar. É, dá para cobrar, marcando visita que nem me marcou, né? Daí já deixa assando lá. Já deixa pronto. Aham. Então tá. Cara, em nome da Penso Mais aí do Bike TV, eu te agradeço. Sei que demorou um pouco pra gente conseguir acertar o horário, acertar a agenda e tudo, mas foi muito bacana, muito prazeroso escutar a tua história e também a história das bikes aqui na nossa região, né? Tu faz parte dessa história, com certeza, né? Então, A gente contribui com um pouquinho disso, né? Eu agradeço o convite, né? Até que enfim consegui chegar, mas obrigado. Espero ter contribuído um pouco Com a minha história, né? Com o que eu tenha passado aí e que tenha contribuído com o pessoal da bike aí, tá bom? Com certeza. Muito obrigado, Cabelo, César, Hair. Mais cabelo. Mais cabelo. Mais cabelo. Então Me chama tá. de cabelo que tá tudo em paz. Vai na Hair e chama o Cabelo para Chama o conversar. Muito bom. Pessoal, gostaram do episódio? Então não deixem de curti-lo, compartilhá-lo também. Esperamos aí as suas manifestações nas nossas redes sociais, desculpa. Né? Nós estamos aí no Spotify, estamos no YouTube, estamos em todas as plataformas. Então vai lá e deixa seu comentário para nós. Até o próximo episódio. Obrigado.